E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A aula de hoje nós daremos continuidade no estudo da eletroquímica. Agora nós falaremos sobre as pilhas e as baterias. Então, vamos lá, turma. A gente viu que na eletroquímica existem reações que são chamadas de reações de oxirredução. O que são essas reações de oxirredução? São reações que envolvem a transferência de elétrons entre os participantes. Essas reações, pessoal, elas são capazes de estar gerando eletricidade de maneira espontânea em sistemas que vão ser chamados de células galvânicas ou pilhas. Então, turma, a gente lembra que as células galvânicas ou pilhas, eles são sistemas capazes de gerar eletricidade através de reações de oxirredução. Isso é muito importante vocês estarem entendendo. Agora, turma, vamos falar sobre a primeira pilha. A primeira pilha ela foi inventada por volta de 1800 pelo físico italiano Alessandro Volta. Como que era formada essa pilha? Essa pilha, pessoal, era composta por um disco de cobre e sobre esse disco, ou seja, em cima daquele disco, era colocado um disco de feltro. O feltro, pessoal, é um tecido tipo MDF. Então, esse feltro ele estava embebido em ácido sulfúrico que era diluído em água. E em cima desse disco de feltro era colocado ali um disco de zinco e assim sucessivamente, certo? Esses discos eram colocados um em cima do outro até que se formasse uma pilha. Então aqui, turma, vocês podem estar observando como que era essa pilha de Alessandro Volta. Aí, turma, em 1836 veio um químico e meteorologista inglês chamado John Frederick Daniell. Ele construiu uma pilha diferente da pilha de Volta. O que ele fez? Ele substituiu aquelas soluções ácidas que eram utilizadas por Volta por soluções de sais. E isso era uma coisa muito boa, pessoal. As soluções ácidas, elas são soluções que são perigosas de serem trabalhadas, enquanto as soluções de sais, elas quase que não representam risco nenhum, certo? Então, isso foi algo muito bom. E como que é a pilha de Daniell? Simples, pessoal. Na pilha dele, ele interligou dois eletrodos, que eram sistemas constituídos por um metal, e esse metal ele estava imerso em uma solução aquosa de um sal, que continha ali cátions desse metal, ok? Então, observe aqui, turma, a pilha de Daniell. Tem duas placas de metais diferentes. Essas placas eram imergidas em soluções que continham ali cátions desses metais, certo? Por exemplo, você olha aqui a placa de zinco, você vai olhar na solução, tem íons zinco 2+. Aqui tem a placa de cobre, e você olha na solução lá, ó, que tem íons cobre 2+, ok? Observem ainda que essas placas elas são conectadas através de um fio condutor, porque vai ser o fio condutor que vai fazer com que os elétrons fluam pelo sistema. Aí, turma, continuando falando sobre a pilha de Daniell, como que era formada? Ela era formada por um eletrodo de zinco, certo? O zinco ali era o zinco metálico, e ele funcionava como o ânodo. A gente já viu que no ânodo ele é o eletrodo negativo, ou seja, o polo negativo da pilha, certo? E esse eletrodo de zinco, pessoal, ele estava mergulhado numa solução aquosa de sulfato de zinco. E o outro eletrodo, que era o eletrodo de cobre, ele funcionava então como cátodo. O que é o cátodo? O cátodo, pessoal, é o eletrodo positivo, ou seja, o polo positivo da pilha. E esse eletrodo ele estava mergulhado em uma solução de sulfato de cobre, certo? E esses dois eletrodos eles eram interligados por um fio metálico e eram unidos ainda por uma ponte salina, certo? E outra coisa importante de falar, turma, é que os elétrons eles saem do ânodo, ou seja, do polo negativo, em direção ao cátodo, que é o polo positivo. Isso vocês nunca podem esquecer, porque isso ajuda vocês a estarem entendendo como que funciona a pilha de Daniell. O que é essa ponte salina que tem na pilha? Com o passar do tempo, pessoal, devido à transferência de elétrons, a solução ela vai perder a sua neutralidade elétrica. Por que isso vai acontecer? Porque vai haver ali um excesso de íons. Isso vai tornar aquelas soluções instáveis e, consequentemente, vão interromper o funcionamento da pilha. E como que eu faço para que não haja ali esse excesso de íons e a minha pilha ela não pare de funcionar?
Simples, turma. Eu coloco ali uma ponte salina. A ponte salina, ela vai permitir a migração de íons de uma solução para outra. Desse modo, os íons vão permanecer em equilíbrio, certo? Não vai ter um excesso de íons nas soluções e a nossa pilha vai continuar funcionando normalmente. Então, agora vamos falar sobre os fenômenos de oxirredução que ocorrem na pilha. Para uma pilha estar funcionando, turma, é necessário que haja ali um equilíbrio entre os processos de oxidação e redução, certo? E quem que vai definir quem que vai oxidar e quem que vai reduzir? Isso vai depender, turma, do potencial do eletrodo. Vai ser o potencial do eletrodo que vai dizer para a gente, ó, esse eletrodo vai sofrer oxidação ou o outro eletrodo vai sofrer redução. Agora, turma, vamos focar em cada um dos eletrodos. Primeiramente, vamos falar então sobre o eletrodo de zinco da nossa pilha lá. Como que vai ser formado esse eletrodo? Esse eletrodo, pessoal, ele vai constituir de uma placa de zinco. Essa placa de zinco, ela vai estar imersa em uma solução aquosa de sal de zinco. Esse sal de zinco, ele vai ser responsável pela formação de cátion zinco ali na nossa solução, certo? E no eletrodo de zinco, turma, vai acontecer um processo chamado oxidação. Por que vai acontecer o processo de oxidação no eletrodo de zinco? Porque o eletrodo de zinco, pessoal, é o eletrodo negativo. No eletrodo negativo ocorre a oxidação do metal, certo? Consequentemente, o que vai acontecer com essa placa? Essa placa aqui, turma, ela vai ser corroída com o passar do tempo. A gente pode escrever a semi-reação que acontece no eletrodo de zinco da seguinte maneira. O zinco metálico vai ir para a solução, formando ali íon zinco 2+, mais 2 elétrons. E o que vai estar acontecendo no eletrodo de cobre? A gente sabe que o eletrodo de cobre ele é formado por um sistema onde vai ser mergulhado ali uma placa de cobre em uma solução que vai ter um sal de cobre, certo? Esse sal de cobre ele vai ser responsável pela formação de cobre 2+ ali na solução. A gente sabe, né, galera, que o eletrodo de cobre ele vai ser o cátodo da pilha. Ocorre um processo que é chamado de redução. Então, o que vai acontecer nesse eletrodo? Estão vendo esses íons cobre 2+ que estão na solução? Eles vão migrar para a placa de cobre. Então, vai ocorrer uma deposição sobre essa placa de cobre metálico. E nós podemos estar representando o processo que está ocorrendo nesse eletrodo da seguinte maneira, turma. Ó, o cobre 2+ vai estar recebendo 2 elétrons e se convertendo a cobre metálico. E o que vai acontecer com a concentração dos íons cobre 2+ nessa solução? Ela vai diminuir, concorda comigo, turma? Porque os íons cobre 2+ vão estar depositando sobre a placa. Então, a concentração de cobre 2+, ela diminui. Agora, turma, falamos sobre o potencial de oxidação e redução. A tendência de um metal doar ou receber elétrons vai depender do outro metal que vai estar ligado a ele. Por isso, para saber se o metal ele vai ser oxidado ou se seus íons vão ser reduzidos em uma pilha, é preciso a gente estar conhecendo qual que é o outro metal que vai estar presente na pilha. Então, turma, para a gente estar determinando se o metal ele vai ser oxidado ou se os íons lá da solução vão ser reduzidos, é preciso que a gente conheça esses potenciais de oxidação e redução. No caso da nossa pilha lá, turma, o cobre ele tem um maior potencial de redução do que o zinco. Então, na pilha formada de cobre e zinco, quem que tem o maior potencial de redução vai ser aquele que vai sofrer a redução. E, consequentemente, o zinco ele vai sofrer o processo de oxidação. Uma forma fácil de vocês entenderem potencial de oxidação e redução é pensar em tendência. Potencial de oxidação, tendência de sofrer oxidação. Potencial de redução, tendência de sofrer redução. Quanto maior o potencial, maior é a tendência. Agora é com vocês, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 2 do PET volume 2. E se ficou com alguma dúvida, peço que vocês tirem suas dúvidas lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Tá joia?
Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!